acho que as escolas vão trabalhar com essa série de vídeos à noite. Não, minha cara colega. Com certeza as escolas vão preferir trabalhar com esse material durante o dia. Deixa pra lá. Na verdade, o horário não tem a menor importância. Agora o assunto que vamos abordar nos próximos vídeos, esse sim será capaz de fazer muitos de vocês perderem o sono. Mas deixa eu explicar direito. É perder o sono por um bom motivo, por estar ansioso, entusiasmado, por não ver a hora de colocar em prática algumas coisas que vamos mostrar aqui. Mas chega de suspense. Vamos direto ao assunto, que é como construir de verdade uma escola inclusiva. Com certeza, esse assunto já não é mais nenhuma novidade. O que há de novo é que agora nós vamos saber como colocar a mão na massa para a construção desse processo. O que fazer na prática para garantir que alunos com necessidades educacionais especiais possam se matricular, frequentar e participar de todas as atividades da escola regular, compartilhando do cotidiano da vida comunitária. E, principalmente, como acolher esses alunos, respeitando as diferenças e oferecendo respostas às diferentes necessidades educacionais. Para começar, nós vamos falar um pouco sobre o documento Parâmetros Curriculares Nacionais, adaptações curriculares, publicado em 1999 pela Secretaria de Educação Fundamental e pela Secretaria de Educação Especial do Ministério da Educação. Mas, afinal, para que serve de verdade um documento com nome tão pomposo? Serve exatamente para orientar sobre os procedimentos que podem e devem ser adotados para o ensino a alunos com necessidades educacionais especiais. Exemplos desses procedimentos são as adaptações curriculares e as de acesso ao currículo, ajustes que muitas vezes são necessários realizar no planejamento escolar e no planejamento pedagógico para responder às necessidades educacionais especiais desses alunos. É claro que um simples documento não muda toda a história da educação desses alunos no Brasil, mas, como a Ana Paula já disse antes, nos ajuda e muito a estabelecer todos os procedimentos a serem adotados para a educação de alunos que apresentem necessidades educacionais especiais, definindo claramente quem é responsável por cada etapa desse processo de construção da escola inclusiva, de forma a assegurar a esses alunos todas as condições necessárias para uma educação de qualidade. Para ficar mais claro, vamos conhecer o exemplo de algumas escolas onde essas adaptações já foram colocadas em prática. Desde 91 que nós viemos trabalhando no Estado, esse processo, a primeira coisa prática do Estado foi nós tivemos um grupo de estudo. Em cima disso, desse grupo, nós começamos a fazer o processo inverso nas escolas. Aqueles professores de classes especiais recebiam o aluno do sistema comum. E a gente começou a perceber que muitos professores que nunca trabalhavam com aluno deficiente estavam evoluindo muito mais com aquele aluno do que aquele professor que há 20 anos trabalhava em classe especial, exatamente por não ter aquela visão do coitadinho e do paternalismo. Ele era um aluno que tinha suas limitações, logicamente, mas ele tinha suas possibilidades igual a qualquer outro que estava na sua sala de aula. Nós tivemos a Subcoordenadoria de Ensino Especial da Secretaria de Educação, que nos enviou reforço pedagógico, orientações, oficina da linguagem, certo? E nos ajudou muito nesse trabalho do dia a dia. Então, foi quando surgiu o projeto político-pedagógico da escola. Então, nós nos organizamos e construímos o nosso projeto. E dentro do projeto político-pedagógico, uma das nossas preocupações foi com relação à inclusão. Assim que eu cheguei à Secretaria de Educação Municipal, em 1997, procurei saber como seria possível implantar essa política. E soube do FNDE, da política do MEC de financiar projetos de educação inclusiva. Então, montei com a minha equipe
um projeto e enviei para o MEC. Bom, a decisão propriamente dita foi de todo o sistema. Embora eu estivesse representando a diretoria de ensino, eu participei de um encontro promovido pelo MEC em Vitória e do qual cada participante saiu com a incumbência de organizar um projeto piloto no seu município. E aí em Bauru nós, em contato com o dirigente, com o diretor e os professores da escola, foi de comum acordo e daí que nasceu a ideia, né, de estar iniciando um projeto de inclusão. E quando nós fomos montar o projeto pedagógico, o primeiro questionamento dos professores é quanto ao respaldo que eles teriam, né, para trabalhar com esses alunos na sala de aula. E como foi uma coisa que foi programada e não imposta, a aceitação foi boa. Nós temos no nosso estado 16 diretorias regionais, 17 com a de Natal, onde cada diretoria regional é responsável por diversos municípios e dentro de cada diretoria regional existe uma equipe pedagógica. E dentro dessa equipe pedagógica tem uma pessoa que conhece um pouco mais da educação especial. Bom, foi feito um levantamento das adaptações de grande porte, porque tinha aluno cadeirante, necessitou de adaptação de banheiro, de construção de rampa. E depois foi pensado mais nas adaptações de sala de aula mesmo, que o professor teria que estar avaliando essa criança e trabalhando com ela. Eu pude fazer o concurso municipal, né, de professores e incluir na equipe uma psicopedagoga e uma assistente social, que com cargos efetivos compuseram junto com as coordenadoras pedagógicas do quadro do magistério, uma equipe mais sólida para a implantação do projeto. A escola já recebe no dia de matrícula normal, na própria ficha de matrícula tem um espaço onde pergunta qual a deficiência, se o aluno é deficiente, que tipo de deficiência. Em cima disso é arrumada as salas de aula no final do ano. No início do ano a gente manda uma relação para cada escola, onde eles nos encaminham o número de alunos matriculados e no final do ano nós mandamos também um pequeno relatório onde ele fala das dificuldades e os avanços que teve com o aluno no decorrer daquele ano. Olha, nós tivemos parceria das universidades, no sentido, quando a gente não tinha a instituição dando algum apoio, a gente contava com o apoio de profissional da universidade, fazendo uma avaliação, fazendo até atendimento de terapia para criança que tinha algum distúrbio emocional. E nós tivemos o apoio da comunidade também. Por exemplo, um aluno que é cadeirante, no horário que ele sai, ele não tem quem o leve para casa. Então, uma vizinha que mora próximo da escola o conduz até a casa dele. Essa escola, por exemplo, ela também tem vários amigos da escola que colaboram quando tem algum passeio. E sei lá, as crianças eles são muito carinhosos, né? E eles têm apenas algumas deficiências, eles não são diferentes, né? Temos as salas de recursos que reforçam essa aprendizagem da sala de aula. Nós temos a oficina pedagógica, nós temos os professores itinerantes de várias disciplinas, temos a oficina de linguagem, nós temos a oficina produtiva, que dá uma ênfase muito grande à escola. E precisamos fazer muitas reuniões com os pais, com os profissionais, com os políticos, para mostrar que seria um bem para as crianças. Nós temos assim um relacionamento muito interessante dos alunos ditos normais com os alunos portadores de necessidades especiais. Temos também um relacionamento muito afetivo dos professores com eles, porque geralmente eles vêm com o astral muito baixo, né, a autoestima muito baixa, e a partir do momento que o professor e os colegas começam a valorizá-lo, aí eles ficam se importando. Porque o meu caso é de muita paciência. E esses professores agora têm uma paciência grande comigo. Deu certo. A gente tem que dar certo, porque no dia a dia nós vemos o crescimento de cada aluno. Ela se desenvolveu mais. Ela aprendeu mais, ela se dá bem com os outros alunos, com as pessoas na rua. Anda só, não é mais tão dependente como era antes. A limitação dela, ela está aceitando agora, que ela não aceitava. Eu comecei com 14 anos na quarta série. De lá pra cá, só glória. Vocês viram que interessante? Nas experiências vividas por essas escolas,
pudemos identificar os tipos de adaptações que podem ser feitas: as curriculares de grande porte e as curriculares de pequeno porte. Mas nós não vamos nos aprofundar nisso agora. Vamos deixar para esclarecer todas as dúvidas nos outros 2 vídeos. Mas vejam, só com esses exemplos já deu para perceber que um dos pontos essenciais desse processo de ajuste nas escolas é a interação entre as necessidades educacionais do aluno e as respostas educativas dadas pelo sistema educacional obtidas através da organização das escolas para o atendimento desse aluno. Nós, educadores, bem sabemos o quanto nossos alunos, tendo ou não deficiência, são diferentes uns dos outros. Tem sua história de vida, sua história de aprendizagem, suas características pessoais e suas necessidades específicas. Já estamos acostumados a conviver na diversidade. Agora só precisamos desfazer alguns mitos que foram sendo criados em nossa história político-educacional para podermos verdadeiramente aprender a acolher todas as diferenças que convivem dentro da escola. Quer ver como alguns mitos já viraram até lenda? Ouvimos coisas absurdas como: todo surdo é agressivo e atrapalha o andamento da aula. O deficiente mental é chato, pegajoso, não respeita limites. A criança que tem paralisia cerebral é perigosa, agressiva, não convive bem com as outras crianças. Isso para citar apenas alguns exemplos. Infelizmente, ao longo da história da educação brasileira, perdeu-se muito tempo rotulando os alunos com deficiência, ao invés de procurar oferecer as respostas adequadas às suas necessidades educacionais, que nem sempre são diferentes das de alunos não deficientes. O que pretendemos a partir de agora é garantir que alunos com necessidades educacionais especiais tenham seus direitos respeitados e possam realizar seus projetos de estudo, de trabalho e de inserção na vida social. Seria irrealista pensar que se pode construir um sistema educacional inclusivo do dia para a noite, em função de decisões tomadas em instâncias políticas e administrativas superiores. Mas, se todos nós abraçarmos essa causa com o entusiasmo de uma criança que perde o sono pelas novidades do dia seguinte, com certeza veremos novas experiências se somando às que já existem e produzindo reflexos muito positivos na sociedade. Nós nos veremos nos próximos vídeos, onde vamos mostrar de forma detalhada todas as adaptações necessárias para a preparação de uma escola inclusiva. Até lá! Até lá! Professores de todo o Brasil. Olá! Hoje o nosso programa vai tratar especificamente das adaptações curriculares que a escola precisa realizar para poder acolher e responder às necessidades educacionais especiais dos alunos e assim tornar-se de verdade uma escola inclusiva. Vocês sabem, não existe aprendizagem se não houver ensino eficiente. E para que isso aconteça, precisamos considerar as peculiaridades de cada aluno. São elas que vão direcionar as respostas que o sistema deve produzir ou as adaptações curriculares que vão favorecer a aprendizagem de todos os alunos. E dentre eles, os alunos com necessidades educacionais especiais.
Algumas dessas respostas extrapolam a área de ação específica do professor e são da competência formal e atribuição das instâncias político-administrativas superiores, uma vez que exigem modificações que envolvem ações de natureza política, administrativa, financeira e burocrática. Essas são chamadas adaptações curriculares de grande porte ou adaptações significativas. Mas é preciso muito cuidado antes de se efetivar essas adaptações para que não haja nenhum prejuízo futuro para o aluno. Elas sempre devem ser precedidas de uma séria avaliação, não só do aluno, mas de todo o processo de ensino e aprendizagem, para identificar as reais necessidades do aluno e quais adaptações devem ser implementadas para melhor responder a essas necessidades. Quando você chega à escola, na verdade, o aluno deficiente não tem tantos problemas de aprendizagem, mas o conjunto que faz essa turma, entendeu? A estrutura da escola, quanto estrutura física, didática, metodológica, né? Desejo do professor. Para que essa avaliação aconteça de forma criteriosa, a escola deve contar com a experiência dos seus professores, do ensino regular e do ensino especial, também da equipe técnica, da direção da escola, com o setor responsável pela educação especial no sistema municipal ou estadual, com a participação da família e a cooperação dos serviços de saúde, assistência social, trabalho, justiça e esporte, bem como do Ministério Público quando necessário. A essa equipe, vamos chamar de equipe de apoio ao processo. É a ela que caberá estudar cada caso, assegurar-se da necessidade de implementação de adaptações de grande porte, recomendá-las, registrar tudo isso em prontuário e orientar o professor, de forma que o processo de cada aluno possa ser acompanhado a todo momento. De maneira geral, as adaptações curriculares de grande porte são importantes para atender necessidades especiais do aluno nas seguintes situações: quando houver uma grande defasagem entre sua competência curricular e a de seus colegas no avanço da escolarização, e quando houver grande divergência entre suas necessidades e as exigências do currículo regular. Deve ficar claro que não se trata de abrir mão da qualidade do ensino ou de empobrecer as expectativas educacionais para os alunos, mas de permitir que alunos que apresentem necessidades educacionais especiais alcancem os objetivos educacionais que lhes sejam viáveis e significativos, em ambiente inclusivo, convivendo com outros alunos e outras pessoas que fazem parte do cenário educacional. E a gente trabalha com leituras e interpretação, através da fala, através de mímica, através de dramatizações, e a gente vai vendo que eles vão entendendo melhor. Quem sabe dramatiza, quem sabe fala, quem sabe escreve. Mas vamos voltar às adaptações que podem ser realizadas. Vamos falar primeiro das adaptações de acesso ao currículo, respostas objetivas para necessidades especiais de parte dos alunos que têm diferentes deficiências. Dentre essas respostas, nós temos a criação de condições físicas, ambientais e materiais para o aluno em sua unidade escolar. Bom, a sala de recursos, ela funciona normalmente nas escolas estaduais ou municipais e atende alunos que frequentam classes comuns e têm algum tipo de deficiência. Esses alunos vêm para a sala de recursos no período contrário àquele que ele está frequentando a sala regular. Como nós não temos vários professores que fazem essa função, então eu fico à disposição de todos os professores e quando eles necessitam, quando vão passar um texto, que está com dificuldade na comunicação com o surdo, então eu venho auxiliá-lo fazendo essa interpretação desse texto em língua de sinais, para que haja uma melhor compreensão entre o surdo e o professor e entre os colegas também. Esse ano nós tivemos a preocupação de termos um professor habilitado em matemática, porque nós já temos alunos no ensino médio. E a Secretaria de Educação autorizou a contratação do professor e ele já está atuando. A adaptação do ambiente físico escolar. A aquisição de mobiliário específico necessário. E a carteira também foi adaptada. Ela
nós cortamos uma parte que vestia a carteira na aluna. A aquisição dos equipamentos e recursos materiais específicos necessários. A adaptação de materiais de uso comum em sala de aula. E a capacitação continuada dos professores e demais profissionais da educação. Eu fiz vários cursos de especialização nessa área, que a própria secretaria foi oferecer. Agora vamos conhecer outras modalidades de adaptações curriculares de grande porte. Uma delas é a adaptação de objetivos. Nela pode-se eliminar objetivos básicos ou introduzir objetivos específicos, complementares ou alternativos para atender às peculiaridades de certos alunos que podem se beneficiar da participação na classe comum, mas serão melhor atendidos em seu processo de humanização com essas alterações. Nas nossas normas escolares, a gente fala muito da questão do deficiente mental, que você tem que respeitar não só o seu lado cognitivo, mas seus avanços sociais, a questão da idade cronológica, que avança muito, a questão do deficiente auditivo. A gente vê muito a questão da concordância do português. A gente nunca vai querer que ele alcance a mesma de um aluno do sistema comum. E outros são adaptações de acordo com as necessidades que vão surgindo, mas não existe uma regra pronta para essa adaptação. Cada caso é um caso. Um aluno que tem deficiência mental e que enfrenta grandes dificuldades para aprender a ler poderia se beneficiar com o ensino de identificação das placas de ônibus, de forma que possa se tornar menos dependente para sua locomoção na cidade. Por exemplo, ele trabalha numa locadora, referente aos dados, com os dados que ele trouxe. A quantidade de fitas, a que saiu mais, trabalha a geografia, a localização da loja, onde fica. Português. Eles vão produzir um texto, e vamos dizer que uma pessoa chegou para alugar a fita, e eles vão dizer qual o nome da fita, né, que eles alugaram. Aprender esse conteúdo pode ser mais significativo para a humanização do aluno, sua socialização e para a promoção de seu exercício da cidadania. Eliminar um objetivo de ensino não é uma decisão que o professor possa tomar sozinho, dadas as sérias implicações que traz para a realidade e o futuro do aluno. A adaptação de objetivos tem que se pautar no aluno, no que se mostra melhor para ele, para sua maior humanização, dignidade e possibilidades de participação social. Cada caso é um caso e precisa ser estudado pela equipe toda com muita seriedade, responsabilidade e respeito. Outra adaptação de grande porte é a adaptação de conteúdo, ou seja, a introdução de conteúdos específicos, complementares ou alternativos, e da eliminação de conteúdos básicos do currículo, determinadas pelas adaptações de objetivos já mencionadas. O professor, em alguns casos, pode ter que trabalhar com um plano de ensino básico para a classe e com versões um pouco modificadas desse plano de ensino para atender às necessidades especiais de um ou outro aluno. A adaptação de método de ensino e de organização didática é uma outra modalidade de adaptação de grande porte e pode ser usada nos casos de alunos cujas necessidades especiais exijam a adoção de métodos específicos de ensino, como Braille, língua brasileira de sinais, que vai marcar a coluna ao lado apropriadamente, vamos dizer, player digital. Software via voice. Esses métodos devem ser orientados para a equipe de apoio ao processo pelo próprio educador especial, que dela também faz parte. Ainda nesta modalidade, encontra-se a organização diferenciada da sala de aula, necessária para garantir o atendimento das necessidades especiais de um determinado aluno. Essa é uma adaptação que, embora pareça simples, demanda decisão política, ações executivas e gastos, responsabilidades das instâncias administrativas superiores.
Outra adaptação de grande porte e importante é a decisão político-administrativa sobre o número máximo de alunos que uma sala de aula inclusiva deve comportar. Levantamentos informais em nossa realidade têm mostrado que o número de 25 crianças, sendo destes no máximo 2 alunos portadores de necessidades educacionais especiais, é o ideal, em termos de viabilizar uma administração competente da classe inclusiva. Esse, portanto, deve se tornar uma meta essencial no planejamento do processo de transformação de um sistema educacional em inclusivo, ou seja, acolhedor e responsivo para todos. A definição da sistemática de trabalho entre o professor da sala regular e o educador especial é outra adaptação de grande importância. Ambos devem atuar cooperativamente durante todo o processo educacional desses alunos, de modo a favorecê-los de maneira geral e ao aluno com deficiência, em particular, uma convivência saudável, respeitosa e de boa qualidade nos aspectos humano, ético, social e pedagógico. Você tem que ser aberto a aceitar várias metodologias que você chega na escola, cada um tem uma forma de trabalhar. Você tem que respeitar essa forma, que muitas vezes você não está de acordo. A partir desse trabalho inicial, fica mais fácil você estar em contato com o aluno em sala de aula. Muitas vezes eu tenho acesso, pela abertura que o professor dá. Mas quando eu estou sentindo dificuldade, aí tem as meninas das oficinas que eu mando chamar e arrisco as dificuldades, né? A gente não tem um ditado, a união faz a força, né? A adaptação do sistema de avaliação, outra modalidade das adaptações de grande porte, pode se manifestar através da necessidade de introdução de critérios específicos de avaliação e eliminação de critérios gerais. De adaptação de critérios regulares de avaliação e a modificação dos critérios de promoção. Por exemplo, nessa escola, o projeto, pensando em adaptação para o aluno mesmo do currículo, foi implantado o ensino por níveis. Então, os alunos, independente da série que ele estava matriculado, na parte burocrática, ele foi agrupado com os seus pares por nível de aprendizagem. Isso facilitou o trabalho do professor. Só que esse nível não era o nível se o aluno sabia ler ou escrever. Era um nível de aprendizagem onde tinha crianças com 7, com 12, com 13, a gente agrupou e esse nível era flexível. O aluno passava de um nível para o outro durante o ano, não precisava esperar o final do ano para passar a série, como acontecia anteriormente, né? O aluno cego terá grande dificuldade para fazer uma prova escrita, mas o professor pode solicitar que ele faça a prova em braille e depois a leia em voz alta. Dessa forma, esse aluno não se diferenciará dos demais, fará a prova e poderá ser facilmente avaliado. Outra categoria de adaptação no sistema de avaliação se refere à decisão administrativa de se garantir a homogeneidade etária das turmas de alunos, ou seja, manter o aluno com necessidades educacionais especiais em turma cujos alunos estejam na mesma faixa etária que a dele. Isso não significa que a aprovação desse aluno possa ser feita de forma indiscriminada e inconsequente. Pelo contrário, todo o processo de avaliação deve ser feito com seriedade, com critérios claros, bem fundamentados, sob a responsabilidade formal do sistema. Aí resolvemos que ele deveria ir para o noturno, né? Porque tem um acompanhamento aqui no noturno, uma professora treinada muito boa, tem reforço pedagógico à noite, e ele se sente melhor com os rapazinhos da idade dele. Isso foi ótimo, uma experiência ótima. Só assim, esse aluno terá seu desenvolvimento educacional verdadeiramente garantido. Essa adaptação também requer decisões das instâncias administrativas superiores, já que se diferencia das normas estipuladas nos critérios de aprovação de alunos. Uma última categoria de adaptação de grande porte encontra-se representada nas adaptações de temporalidade. Ajustes no tempo de permanência de um aluno em uma determinada série, desde que não se distancie do critério de respeito à faixa etária dos outros alunos. Também podem ser ajustes na caminhada de um aluno de uma série para outra, ainda que não tenha sido esgotado o plano de ensino da classe anterior.
Na realidade, alunos com necessidades educacionais especiais devem ter um plano curricular particularizado, elaborado pela equipe de apoio ao processo de inclusão no início de sua vida escolar e por ela atualizado continuamente em função de seu desenvolvimento e aprendizagem. Sentar com a equipe da escola, supervisor, orientador, junto com esse professor, para a gente ir vendo realmente quais as dificuldades mais específicas daquele determinado aluno. Este plano é fundamental para a sua vida escolar, pois vai nortear as ações de ensino do professor e as atividades escolares do aluno. O plano deverá ser seguido independentemente da série em que o aluno se encontra, já que esse deve se encontrar inserido em grupos de colegas na mesma faixa etária. Em síntese, é importante que o aluno com necessidades educacionais especiais vivencie sua escolaridade juntamente com seus parceiros. A decisão pela construção de um sistema educacional inclusivo vem acompanhar um movimento que se replica em vários países do mundo e encontra-se em nosso país apoiada pela nossa legislação. Colocá-la em prática, entretanto, depende de todos os profissionais da educação, familiares e sociedade mais ampla. A escola, ela tem um trabalho bem interessante com os pais. Os pais, eles têm uma participação muito grande na escola. Porque ela tem aquela coisa do menino ser doente e ninguém prestava atenção a ele, né? Ninguém dizia que ele era capaz. E a partir do momento que está integrado, a própria família já se sente importante também. Nós também temos no estado do Rio Grande do Norte um fórum. Esse fórum foi criado na OAB, onde tem representação da saúde, da educação, do trabalho, do Ministério de Ação Social e diversas instâncias, organizações não governamentais, onde a gente faz um trabalho direcionado para a inclusão. Somente atuando juntos, construiremos um sistema educacional mais justo e acolhedor para a diversidade que o constitui. A gente se vê no próximo programa, onde discutiremos as adaptações pedagógicas que podem ser promovidas pelo próprio professor. Até lá! Aguardem, pois vocês vão conhecer quais são as adaptações de Pequeno Pode. Até lá! Educadores de todo o Brasil. Olá! Vocês com certeza já perceberam o nosso empenho em mostrar que toda escola pode e deve estar preparada para responder educacionalmente a todos os que a procurarem. E puderam também perceber quanta gente já está colocando a mão na massa, empenhada na construção de um sistema educacional inclusivo. Neste programa, vamos conversar um pouco mais sobre como construir a escola inclusiva. Vamos focalizar algumas ações mais simples que podem favorecer e muito a aprendizagem de todos os alunos presentes nas salas de aula, independentemente de suas peculiaridades. Pois é, hoje vamos falar sobre as adaptações curriculares de pequeno porte. Aquelas cuja implementação encontra-se no âmbito de responsabilidade e de ação do professor, não dependendo de qualquer outra instância superior, seja nas áreas política, administrativa ou técnica. Elas podem ocorrer nas mesmas categorias que as de grande porte e podem ser executadas em várias áreas e momentos da atuação do professor, na promoção do acesso ao currículo e em diferentes áreas do plano de ensino.
nos objetivos, no conteúdo, no método, no processo de avaliação e na temporalidade. Não podemos esquecer que o professor precisa estar sempre atento para reconhecer a diversidade presente no seu grupo de alunos. Precisa enxergar que cada um deles tem peculiaridades específicas e pode ter necessidades especiais, para então poder responder no âmbito de sua ação pedagógica a todas essas necessidades. Muitas vezes fazendo ajustes e adaptações no currículo regularmente proposto para os diferentes níveis de escolaridade. O meio ambiente, a higienização da escola, né? E para eles isso estava sendo sacal, eles não estavam interessados nisso. E o que eles fazem? O que eles se interessam? Né? Do que eles falam? Aí ela foi me trazendo elementos, tipo assim, Túlio trabalhando na loja de pesca, então eles vivem o tempo todo falando do que ele faz nessa loja. Então, isso aí está falando de trabalho. Trabalho na preservação da vida, no tema mais abrangente que ela estava tratando. Então, vamos pegar esse tema abrangente e transformar no subtema. Então, sobre trabalho, a gente vai fazer um planejamento. Você topa? Você topa. E a gente conseguiu fazer um planejamento integrando, né, com português, com matemática, com ciências, com história e geografia. A gente foi conseguindo fazer alguma coisa que esses meninos se envolvessem. Neste vídeo, vamos exemplificar em inúmeras situações cotidianas na sala de aula alguns ajustes que o professor pode promover para atender às necessidades especiais de seus alunos. Vamos começar falando das adaptações de acesso ao currículo e dos ajustes que cabem ao professor desenvolver e implementar para garantir o acesso do aluno com necessidades especiais a todas as instâncias do currículo escolar. Fazem parte desses ajustes criar condições físicas, ambientais e materiais para a participação do aluno com necessidades especiais na sala de aula. Favorecer os melhores níveis de comunicação e de interação do aluno com as pessoas com as quais convive na escola. Os colegas são os melhores auxiliares para ele do que o próprio professor. Eles entendem melhor a linguagem do colega do que do professor. Favorecer a participação do aluno nas atividades escolares. Atuar para a aquisição de equipamentos e recursos materiais específicos necessários. Adaptar materiais de uso comum em sala de aula. Adotar sistemas alternativos de comunicação para os alunos que não se comunicam oralmente, tanto no processo de ensino e aprendizagem, como no processo de avaliação. Então, muito pela boca. Boto ele de frente para mim e fico falando pausadamente, ele observando a minha voz. E, por último, favorecer a eliminação do sentimento de inferioridade, de menos-valia ou de fracasso. Ele dizia que não sabia de nada, que era burro, que era doido. Eu comecei a conversar com ele que ele não era. Ele não era doido, se ele fosse doido, ele não estava aqui. E ele não era burro, porque não existe ninguém burro. Existem pessoas com limitações, demoram mais a aprender. Mas que o momento dele de aprender vai chegar, e que estava chegando. Agora vamos conhecer uma outra categoria de adaptação, a de objetivos. Ajustes que o professor pode fazer nos objetivos pedagógicos do seu plano de ensino, de forma a adequá-los às características e condições do aluno com necessidades educacionais especiais. Por exemplo, o professor pode priorizar o ensino de formas alternativas de comunicação para um aluno com paralisia cerebral espástica severa, que, por limitação de movimentos, tem dificuldade para escrever no papel. Nesse caso, o professor pode encontrar uma outra forma para que ele se comunique, como, por exemplo, utilizando-se do livro de signos ou através da digitação em teclado aumentado de computador. O objetivo de se comunicar por escrito, difícil de ser alcançado por este aluno, foi substituído por outro, voltado para formas mais viáveis de comunicação, ou de se comunicar. Vamos mostrar uma outra adaptação, desta vez a de conteúdos.
Dependente das adaptações de objetivos, esse tipo de adaptação pode priorizar tipos, áreas ou unidades de conteúdo. Pode também reformular a sequência de conteúdos ou ainda eliminar conteúdos secundários, acompanhando as adaptações propostas para os objetivos educacionais registrados no plano de ensino. É o professor quem deve decidir, sempre em função das necessidades especiais presentes, a ordem em que o conteúdo e suas subdivisões serão apresentados. A prioridade a ser dada a diferentes unidades, áreas, itens e subitens do plano de ensino, bem como a ênfase a ser dada a um item do conteúdo em detrimento de outro. O método de ensino também pode ser adaptado pelo professor, de acordo com as necessidades de cada aluno. Esse procedimento deve ser encarado como sendo fundamental na atuação do professor. Muitas vezes, para responder às necessidades especiais de alunos, precisamos modificar nossos procedimentos de ensino, introduzindo atividades alternativas ou complementares àquelas que havíamos planejado anteriormente. E primeiramente eu trabalho normalmente com a turma toda e depois eu vou olhar como é que eles estão fazendo a atividade e vou fazer atividade diferenciada para eles. Mas ele não sai do meio dos outros alunos, eles ficam ali e os colegas ajudam eles a executar a tarefa. Por exemplo, para enriquecer o aprendizado e facilitar a compreensão do que pretendemos ensinar, muitas vezes podemos fazer uso de objetos relacionados ao tema, jogos, fotografias, imagens de retroprojetor. Esse tipo de recurso permite diferentes possibilidades de execução e de expressão para os alunos com diferentes níveis de desenvolvimento e de conhecimento. Usar tipos variados de atividades, como oficinas, visitas externas, desenvolvimento de pesquisa, clarificação de palavras que sejam desconhecidas para alguns alunos, é um outro ajuste simples que pode ser feito pelo professor para responder a essas necessidades. Ainda dentro da adaptação do método de ensino, podemos modificar o nível de complexidade das atividades. Mas, afinal, em termos práticos, o que isso significa? Significa que o professor, conhecendo a dificuldade que alguns alunos apresentam para apreender determinado conteúdo, pode, por exemplo, eliminar componentes da cadeia que constitui a atividade. Pode ressequenciar a tarefa. Pode dividi-la em passos menores com menor dificuldade entre um e outro passo. Outra categoria de adaptação no método de ensino é a adaptação dos materiais utilizados. São vários os recursos e materiais que podem ser utilizados para atender às necessidades especiais de vários tipos de deficiência, seja ela permanente ou temporária. Tem que ter materiais de alto relevo, então desenhos, né? Então desenho de figuras. Então, material como lixa, colagem, cola, cordão. Então, eu pego, por exemplo, o mapa do Rio Grande do Norte. Então, ele já percebe que tem uma tromba. Então, através desse saco, desse manusear, ele vai poder depois, através do mapa, com cordão, né, delineado, ele está fazendo essa imagem mental, ele está apresentando os conceitos, né, abstratos através de adaptações de materiais. O professor só precisa estar atento aos resultados que esses materiais estão trazendo ao processo de aprendizado do aluno, para poder modificá-los caso seja necessário. As adaptações de pequeno porte que podem ser realizadas pelo professor ainda não acabaram. Ainda falta falar sobre a adaptação do processo de avaliação e adaptação na temporalidade do processo de ensino e aprendizagem. Então, vamos ao que interessa, porque todo mundo já deve estar ansioso para colocar tudo isso em prática. Se é assim, vamos lá. A adaptação do processo de avaliação é outra categoria que pode ser bastante adequada para atender às necessidades educacionais especiais. Eu vou avaliando dia a dia. Certo? Então, todos os dias a gente avalia nosso aluno. Certo? Eu preparo até um caderninho, o nome de cada um, está com a lista, e vou notando. Aquilo que eles vão avançando, eu vou colocando lá no caderno.
Se ele melhorou na leitura, se ele melhorou na escrita, o relacionamento com os colegas, a frequência, tudo isso a gente anota. Para no final do ano fazer um relatório. O professor pode, por exemplo, utilizar diferentes procedimentos de avaliação, adaptando-os aos diferentes estilos e possibilidades de expressão dos alunos. Como permitir que um aluno cego realize suas avaliações em braille e depois as leia para o professor. Ou a avaliação da prova de um aluno surdo. Observar se a mensagem tem coerência lógica, apresentando um enredo com princípio, meio e fim, ao invés de se ater unicamente à sequência estrutural das orações. Somente o professor que lida diariamente com esse aluno e conhece o nível de informação que ele já aprendeu, será capaz de avaliá-lo. A última categoria de adaptação de pequeno porte é a adaptação na temporalidade. Isso significa que o professor pode aumentar ou diminuir o tempo previsto para o trato de determinados objetivos em seus conteúdos. Quer ver como funciona? O professor pode organizar o tempo das atividades propostas, levando em conta que atividades exclusivamente verbais tomarão mais tempo dos alunos surdos. Por outro lado, atividades exclusivamente escritas tomarão mais tempo dos alunos cegos. Atividades que exigem abstração, como por exemplo, unidades no estudo da matemática, demandarão não apenas mais tempo, como também maior frequência de suporte para os alunos que apresentem deficiência mental. Parece que acabou. Mas tudo está apenas começando. O que nós fizemos aqui foi dar apenas alguns exemplos de adaptações que podem ser realizadas para favorecer o aprendizado de alunos que apresentam necessidades educacionais especiais. Eu acho que nesse trabalho de educação não existe isso, né? Não tem receita pronta. Então, aquilo que eu fiz aqui, num determinado momento, no outro, vou tentar ver com outro professor, já me dá mais certo. Então, assim, é um eterno buscar, né? Vocês também podem criar outros tipos de adaptações, a partir da própria experiência profissional ou da discussão com colegas e equipe técnica. O que não podemos esquecer é que nesse processo de construção da escola inclusiva, o professor tem um importante papel de analisar o processo de aprendizagem do aluno relacionado com sua forma de ensinar, planejar os ajustes que são da sua competência, implementar esses ajustes, observar atentamente os resultados dos ajustes e promover novas modificações, caso necessário. Não vamos perder o bonde da história. Ensinar pesquisando é essencial para um ensino individualizado e realmente significativo. Uma sociedade mais justa e acolhedora está começando a crescer neste momento, aí, dentro da sua escola. Até breve. Até breve.